Saúde a igreja com a paz do Senhor. Podemos assentar. Quero agradecer a Deus por mais um dia de existência que o Senhor nos acrescente a nossa vida, pela vida desta igreja, pela vida do pastor que preside esta igreja, o pastor Joel, os demais pastores que estão no púlpito, que fazem parte dos obreiros que estão envolvidos com todo o afinco para o crescimento da igreja, os meus agradecimentos e dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos, imaginamos. A Bíblia nos diz, eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, que são pensamentos de paz e não de mal. Às vezes nós viemos no culto e o inimigo procura alterar os nossos pensamentos, trazer conflitos, principalmente nesses últimos instantes. Nós vimos quantos conflitos enfrentamos na parte psíquica e emocional. E o Senhor diz assim, nesta noite, não deixa o inimigo alterar os teus pensamentos, porque ele sabe que o que cada um de nós pensa, ele é onisciente, ele é presciente, e a Bíblia diz que antes mesmo de nós dizermos a palavra, ele sabe toda a pronúncia, ele sabe tudo aquilo que nós iremos dizer diante do Senhor. Convido a igreja a abrirmos nossas Bíblias. No livro de Apocalipse, capítulo 3 em diante, a epígrafe diz sobre a carta à igreja de Sardes. Apocalipse 3, do versículo 1 em diante, é a palavra que Deus concedeu para a edificação da igreja. Quantos que encontraram, digam amém. Diz-nos assim os oráculos de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes que vive e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que a hora sobre ti virei. Mas também em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O livro de Apocalipse foi escrito 96 anos depois de Cristo, escrito por João, quando esse estava na ilha de Patmos. A Bíblia diz que nesta época o imperador Domiciano estabeleceu leis, estabeleceu decretos, dizendo que não aceitaria o evangelho na Ásia e começou uma perseguição muito grande com os cristãos e com a igreja que estava na Ásia Menor. Ele mandou levar João para a ilha de Patmos, uma ilha que se localizava a 80 quilômetros perto do mar Egeu, e ali ele ficou enclausurado, sem saber como daria continuidade na igreja, sem saber como os cultos e a liturgia dos cultos e toda a dinâmica dos cultos, a direção, como iria continuar. Domiciano insistindo ali com as suas leis, se alguém quisesse fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, era levado às arenas e aos anfiteatros. E muitos que estavam naquela época estavam morrendo por causa do evangelho. Muitos estavam morrendo decapitados. Diz os eruditos que Domiciano tinha uma sobrinha chamada Domitila,
E Domitila foi alcançada pela graça, foi alcançada pelo evangelho, e ele mandou matar Domitila na praça da escravatura, dizendo que não aceitaria nem mesmo alguém da sua família professar a fé cristã, professar o evangelho e fazer o que nós estamos fazendo aqui. Quando eu abro aqui a Bíblia neste período, eu vejo quantas pessoas morreram por causa do evangelho, quantos mártires aconteceu a partir de Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele foi martirizado e Saulo estava ali, consentiu com a sua morte. E muitos outros foram martirizados. Muitos eram levados às arenas, nos coliseus, entregue aos leões. E quanto mais cristão morria, mais o evangelho crescia. Quanto mais derramava-se sangue nas arenas, mais pessoas se convertiam ao evangelho. Essa igreja conhece o sangue, o poder do sangue. Falando do sangue, o próprio Cristo, que entregou-se por esta igreja, e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter a eternidade. Não só ele, como muitos outros, sofreram para que a igreja chegasse aonde está agora. A igreja sofreu inúmeras perseguições. Eu imagino como estavam aqueles que estavam na Ásia, sem saber como seria a condição da igreja, a continuidade da igreja. Mas a Bíblia fala que, enquanto João está na ilha de Patmos, aparece um ser vestido de vestes talares, cingido um cinto à altura do peito. A Bíblia diz que os seus pés eram como latão reluzente, refinado na fornalha. Os seus olhos eram como chama de fogo. Da sua mão direita saía 7 estrelas. O seu cabelo era branco como a neve. E ele chegou para João e disse: João, eu sou aquele que fui morto, mas ressuscitei e estou vivo para todo sempre. Cristo ressuscitou, está à destra de Deus. Cristo ressuscitou para mostrar ali que a igreja estava nas mãos dele. Quando eu entro nos arquetipos e tipos da teologia sistemática, eu começo a observar a apresentação de Cristo com o corpo glorificado. Eu começo a observar a aparência, não que propriamente ele tenha aquela aparência, mas tudo aquilo que ele se apresenta tem um significado tipológico. Dentro da tipologia, quando a Bíblia diz que ele tem na sua mão direita 7 estrelas, ele estava dizendo para João que as igrejas da Ásia não estavam nas mãos de Domiciano, assim também como esta igreja não está nas mãos de outros, senão nas mãos de Cristo. E esta igreja, ela só continua porque está nas mãos dele. Quantas coisas insurgiram contra a igreja de Cristo? Quantas coisas ocorreram para que a igreja de Cristo não continuasse? Mas a igreja de Cristo está nas mãos dele. E ninguém vai poder impedir esta igreja. Pois quando ele edificou a igreja, ele disse assim: as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ainda que o inimigo insistisse, ainda que o inimigo agisse da forma que agiu em todas as épocas, como imperadores, como Calígula, como Vespasiano e outros, a igreja continua e vai continuar até o dia do arrebatamento. Pois aqui ele se apresenta dizendo: eu sou aquele que tem a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu pus uma porta aberta diante de vós, ainda que vós tenham pouca força, mas não negaste o meu nome. E porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Deus está preservando esta igreja. Deus está preparando esta igreja para o arrebatamento. E nós não vamos ser surpreendidos com o anticristo aqui antes a igreja será arrebatada. Cumprirá-se-á o que está no Salmo 24. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E esta igreja em glória entrará e estará com o Senhor por toda a eternidade. Quantos esperam para estar com o Senhor na glória?
Quem sabe seja o último culto que nós estamos aqui nesta noite e encontraremos com Ele. Essa deve ser a esperança da igreja. Cristo voltará. Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Quando eu olho para os tipos que aqui é apresentado, os pés como latão reluzente da fornalha, quer dizer que quão formosos são os pés daquele que veio anunciar boas novas. Cristo veio anunciar boas novas. Ele veio trazer o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Quantos aqui conhecem as boas novas de glória a Deus? A Bíblia diz que os seus cabelos eram brancos como a neve. Não propriamente que os seus cabelos eram brancos, mas que ele é de eternidade em eternidade. A Bíblia diz que Miquéia profetizou: "E tu, Belém Frata, dentre as menores de Judá, sairá aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos e de eternidade em eternidade. Ele é da ordem precedente de Melquisedeque, sacerdote eterno." Por isso ele tem esta apresentação ali em Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre o poder da espada, o poder da palavra está com ele. Ele é o próprio verbo. A Bíblia diz: "No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus." Ele é desde o princípio a palavra, ele é a palavra. Tudo que aconteceu e tudo que foi feito através da palavra. Deus, através da palavra, trouxe à existência aquilo que não existe. E ele pode fazer isso em cada um de nós. Trazer à existência aquilo que não existe em nós. Trazer à existência algo em nós, no nosso íntimo, no nosso interior, pelo poder da palavra. Há um poder que está sendo ministrado aqui nesta noite. Quando a Bíblia fala sobre os olhos como chama de fogo, fala do poder de juízo, o poder que ele tem de juízo, de julgar. Ele é quem irá julgar. Jeremias disse, dentro do seu livro: "Não gloria o forte na sua força, não gloria o sábio na sua sabedoria, não gloria o rico na sua riqueza, mas aquele que me gloriar, saiba que eu faço justiça e juízo na terra." Ele é apresentado ali com aqueles olhos como o poder que ele tem de juízo, e ele vai vir com juízo quando chegar o momento em que ele vai julgar todos que estão nesta terra. Mas quando eu abro aqui, propriamente nesta igreja, João vai começar a mandar carta a cada um dos anjos que estavam na igreja. Cada igreja desta tinha suas deficiências. Cada igreja tinha algo que estava acontecendo individualmente com elas. Mas eu vejo que hoje em dia, trazendo uma aplicação para os nossos dias, que todo este acúmulo que estava nas igrejas tem se intensificado em nossos dias. Tem se intensificado com mais força, com mais intensidade. E Deus tem preparado a cada um de nós para nos advertir. O que estava acontecendo na igreja de Sardes? Morte espiritual. A Bíblia diz aqui: "E muitos que diz que vive e está morto." Esta realidade é algo que está acontecendo nestes últimos instantes da igreja. A Bíblia diz: "Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria." O arrefecimento, a insensibilidade sobre as coisas espirituais tem sido algo constante. Estamos muitas vezes vindo da igreja por vir, estamos muitas vezes vindo da igreja nos tornando religiosos, mas está faltando algo em nós para nos vivificar, para nos avivar e despertarmos cada um de nós, porque o Senhor está para vir arrebatar a sua igreja. Quando eu falo de morte, eu preciso aqui trazer uma aplicação sobre algo que acontece na necrópsia. No Instituto Médico Legal, o médico legista, quando ele vai examinar um corpo, ele usa um processo chamado processo exotérmico. Ele usa dentro da necrópsia algumas técnicas para indicar se alguém está morto. Alguém vai para o necrotério, alguém vai para o ML, o corpo chega lá e ele precisa fazer uma avaliação. E quando o médico legista chega, o corpo ali diante dele, imagine aquele corpo entrando. A primeira coisa que esse médico vai fazer, pegar uma parte deste corpo e vai soltar.
e vai observar a sensibilidade. Ele vai observar se aquele corpo tem sensibilidade, trazendo uma aplicação para os nossos dias. O que está faltando é mais sensibilidade do Espírito, sermos mais sensíveis ao Espírito. Porque a falta de insensibilidade faz com que nós não percebemos que estamos pecando. A falta de sensibilidade faz com que nós não nos avaliamos nós mesmos. Quando nós participarmos da ceia, Paulo vai trazer uma palavra dizendo que aquele que toma e bebe o corpo de Cristo indignamente, toma para a sua própria. E por isso que há muitos que morrem e dormem. Ali está falando de morte espiritual. A pessoa vai participar deste ato tão importante, o ato mais importante da igreja. Mas como ele não tem sensibilidade, ele está vivendo uma vida de pecado e não sabe que está em pecado. Ou talvez sabe, mas está insensível. Está como um corpo insensível. E a Bíblia é bem contundente em dizer, aquele que faz parte deste corpo e deste sangue indignamente, faz parte para a sua própria condenação. Há muitos que dormem, há muitos que morrem, até mesmo enfermidades, consequência desta prática. Uma pessoa insensível, ele não sabe como ele está espiritualmente. Uma pessoa que perdeu a sensibilidade do Espírito, ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é de acordo com o que Deus quer ou não. Ele vai pelos seus próprios conceitos. Ele vai sobre os seus próprios sofismas. Mas Deus, nesta noite, está chamando cada um de nós a nos avaliarmos, avaliarmos a nós nesta noite, porque o sacrifício de Cristo, que foi entregue por nós, precisamos ser sensíveis para avaliarmos cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si próprio. Não devemos examinar ninguém, mas devemos ser sensíveis. O morto não tem sensibilidade. Observe que aqui, nesta igreja, eles tinham perdido a sensibilidade. E muitos que dizem que vive e estão, muitos que dizem que vive, estão mortos. Aqueles que estão mortos espiritualmente não sabem que estão mortos. Esse é o problema. E a morte espiritual, ela traz consequência irreversível. Qual é a tua sensibilidade concernente às coisas do Espírito? Qual é a tua sensibilidade diante daquilo que Deus tem falado contigo? Porque o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala conosco constantemente. Às vezes você vai fazer alguma coisa e o Espírito Santo te inquieta. Às vezes você vai fazer algo e o Espírito Santo vai e diz para você não fazer. Ele que nos conduz. Paulo foi impedido de pregar na Ásia. O Espírito Santo impediu. Se nós deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrar qual é a nossa condição que estamos diante de Deus. Não podemos ser insensível ao Espírito. Observamos também que o médico legista usa um outro método. Ele vai colocar a mão sobre o corpo e ele vai perceber que um corpo morto ele está frio. A frieza é indício também de morte espiritual. A pessoa está frio. Ele vem para a igreja e não consegue sentir o que ele sentia antes. Ele vem para a igreja da mesma forma que ele vem, ele volta. Ele vem para a igreja, não consegue sentir a graça de Deus, porque ele está insensível espiritualmente e ele se arrefeceu. Mas Deus, ele quer trazer algo para nós. Ele quer trazer um despertamento dentro da igreja. Um despertamento que venha fazer-nos a voltarmos a ser como antes. Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra como que você era?
Comece a tentar lembrar para quando você se converteu, como que você falava de Deus. Era o tempo inteiro falando de Deus, era o tempo inteiro dizendo as coisas para as pessoas de Deus. E as pessoas até inquietavam de tanto que você falava de Deus. Você lembra? As pessoas, às vezes, quando você chegava, até te evitava, porque dizia assim, nossa, como que ela não para de falar das coisas de Deus. Mas por que acontecia isso? Porque a boca fala, o que o coração está cheio. Como está o teu coração nesta noite? Como está o teu coração nesta noite? A Bíblia diz, de tudo que puder guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o teu coração. A Bíblia diz que o Senhor fala com os religiosos da época, dizendo assim, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Não adianta só usarmos aqui os lábios, não. Nós temos que mostrar o que está aqui dentro, porque Ele conhece o que está dentro do coração. E muitas vezes nós não entendemos isso. Quando eu faço a nova aplicação também sobre mais uma técnica que esse médico usa, legista, ele vai abrir o tórax da pessoa e ele vai ver como está o coração desta pessoa. O músculo cardíaco de um morto é enrijecido, é duro. Você vai percebendo que a pessoa se torna insensível, vai percebendo que a pessoa vai se esfriando e que ela não mais sente mais empatia, ela não tem os mesmos sentimentos, ela está indiferente com o sofrimento de quem está em sua volta. Começa a ficar indiferente, não sofre o que o outro está sofrendo. O problema do outro é só do outro. E muitas vezes a pessoa está na igreja e tem alguém perto de você que está precisando que você estende as mãos sobre ele e muitas vezes você está indiferente. Isso é falta de amor. Nós sabemos que Deus quer ver como está o amor que nós temos com a igreja, com as coisas de Deus. As coisas espirituais, ela está mostrando de forma peremptória que nós devemos estar envolvidos cada vez mais com o Espírito Santo e o amor dele ser derramado em nossos corações. Deus quer derramar em nossos corações este amor que ele tem pela igreja e nós demonstrarmos este amor também por aqueles que estão conosco. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo aqui esta igreja também tinha uma outra deficiência, as vestes dela tinham se manchado. A igreja tinha se corrompido. Eles estavam praticamente mortos espiritualmente, mas achavam que eles estavam vivos. Foi o que a mensagem a esta igreja. Muitos que dizem que está vivo estão mortos. Depois de tudo isso, eles começaram a se corromper. Uma outra coisa que acontece no processo exotérmico, o médico legista, ele percebe no corpo manchas azuladas. O corpo fica todo manchado da pessoa que morre. Talvez as pessoas não conseguem ver na hora que está no funeral, no culto fúnebre, mas lá o corpo está cheio de mancha, está manchado. Assim acontece quando nós começamos a morrer espiritualmente. A situação nossa vai se corrompendo, nós vamos nos deteriorando. Mas a Bíblia fala aqui também sobre esta igreja, que tinha muitos que estavam em Sardes e não tinham se corrompido as suas vestes. Muitos, diante do que estava acontecendo, manteve-se a sua integridade espiritual. Independente do que acontecer, nós temos que estar aqui preservando a nossa integridade espiritual. O Senhor, Ele quer que nós venhamos nos preservar, independente do que está acontecendo. E qual que é o interesse do Espírito Santo? É despertar esta igreja. É despertar-nos hoje, no momento em que você for participar do corpo de Cristo. No momento em que você ingerir o corpo, você vai fazer parte do corpo. Você vai fazer parte do sangue. E ele vai entrar dentro do seu organismo e vai começar a te avivar. Vai começar a te despertar a buscar novamente. Vai começar a fazer você ter uma outra percepção das coisas de Deus. Ele vai começar a agir em você e você vai ver o que Deus irá fazer na tua vida.
Há um momento em que Deus quer nos despertar. A morte espiritual tem atingido muitas igrejas. Não estou dizendo que as pessoas que estão aqui estão mortas espiritualmente, mas é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós, na nossa vida cristã, podemos nos desmotivar, podemos às vezes nos arrefecer e podemos também morrer espiritualmente. E a morte espiritual, ela tem uma consequência irreversível, porque ela leva à morte eterna. Mas nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos o que Deus tem para nós, Deus trará esse despertamento nas nossas vidas. Deus trará esse despertamento em cada departamento da igreja. Cada um de nós vamos começar a nos mover para que esse envolvimento do Espírito Santo aconteça. Amém? Se coloque de pé, por favor. Quantas pessoas aqui querem orar para que Deus venha trazer algo de volta que talvez você não esteja mais? Não estou dizendo que você está morto espiritualmente, mas talvez alguma coisa aconteceu e te trouxe apatia espiritual, desmotivação. É comum acontecer isso. A Bíblia diz que Elias encostou debaixo do pé de zimbro e ele não tinha forças para continuar mais. E existem pessoas aqui hoje que estão sem força. E eu quero que você saia do seu lugar. Com a permissão do pastor, quero fazer uma oração, pastor. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Talvez você não tenha a mesma força mais. Está pedindo a Deus força. Deus vai te dar força para você continuar. Você quer vir aqui na frente e pedir para que Deus venha te despertar? Saia da onde você está. Se você está desmotivado espiritualmente, Deus vai começar a te despertar nesta noite. Haverá um despertar do Espírito Santo. Há muitas pessoas aqui que lembram como que eram espiritualmente e não estão mais. É para essas pessoas que eu quero orar, porque elas podem morrer espiritualmente. Quem aqui não está mais como era antes? Não fique constrangido, eu não quero constranger ninguém. Mas tem muitas pessoas que precisam hoje de buscarem novamente da forma que buscava. Aleluia. E quando você começar a vir, vai haver... Eu queria pedir para essas pessoas ficar de pé. Nós vamos sentir a presença do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Às vezes, as coisas secundárias fizeram algumas coisas que tu não mais tem aquele tempo que você buscava. Tu não busca da forma que buscava. Mas Deus quer que você volte a buscar. Se você está vindo aqui hoje e não está sentindo a presença de Deus da forma que você sentia, você vai voltar a sentir. E eu estou sentindo algo do Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo que Deus quer derramar uma unção aqui sobre nós. Você acredita que Deus pode fazer algo aqui? Levante a mão e dê glória a Deus. Eu quero orar por pessoas aqui hoje. O Senhor falou comigo, pastor Davi. Pessoas com trauma de infância, transtorno, depressão, muitos jovens aqui, complexo de inferioridade. Há muitas pessoas que estão aqui hoje que têm bloqueios aí dentro, emocionalmente, talvez por causa dos pais, talvez por alguma coisa que aconteceu com seu pai, talvez por alguma coisa que aconteceu. Você vem para a igreja, mas não consegue ainda sentir algo. E eu quero que esses jovens que estão aqui tem muitos jovens com inferioridade, sentindo inferior. Quero que os jovens venham na frente. Os adolescentes, eu quero ministrar na tua vida hoje. Aqui tem jovens orando para Deus trazer o pai de volta. Cadê essa jovem? Deus me revela. Você está orando para Deus trazer seu pai de volta para a tua casa. Cadê essa jovem? Eu preciso te entregar algo aqui. Cadê esta jovem? Quer levantar a mão?
Deixa o Espírito Santo começar. Eu quero pedir para as irmãs louvando, e nós vamos ministrar aqui agora. Oh, aleluia. Pois tudo vem. Cadê aquele pastor que estava aqui do lado? E tudo está aonde? Venha, abre tuas mãos. O Senhor manda dizer que Ele tem visto os traumas, transtornos, tudo aquilo que tem acontecido na sua vida, que aconteceu lá na sua casa. Coisas que muitas vezes que aconteceu lá que te faz sofrer. Quando você lembra, você sofre. Mas Deus manda dizer que quando você lembrar, você não vai sofrer mais, porque Deus está trazendo algo aí agora. O Espírito Santo está trazendo algo no seu íntimo, no seu interior. O Espírito Santo está descendo algo agora. Deus está derramando na vida dos jovens. Tenho eu colocado nas tuas mãos este projeto. Digo assim: eis que eu tenho um propósito contigo, num culto inglês, em um culto aonde irá vir muitos americanos, porque eu estou te preparando. Eis que tu me apresentaste dizendo: Senhor, tem muito desta nação que não vem, e eu vou trazer muito desta nação por causa daquilo que tu me apresentaste. Deus Elohim, aonde a tua mão não alcança, a minha mão alcança, e eu ponho nas tuas mãos agora. Este propósito que tu apresentaste está dentro do meu coração. Este propósito, digo assim, muitas são as almas que virão, almas, porque eu entrego nas tuas mãos e te dou agora. Eu vejo aqui pessoas de várias nacionalidades, americanos. Eu vejo Deus te entregando algo agora. Tenho eu me agradado deste propósito. Tenho eu me agradado daquilo que tu me apresentaste. Tenho eu me agradado, e sou eu que estou agindo no seu íntimo, no seu interior, e colocando algo no teu coração. Eu que coloco toda esta mensagem no teu coração, diz o Espírito Santo. Eu quero pedir para a igreja louvar. Você vai tomar ceia hoje adorando a Deus. Quem pode adorar a Deus agora? Eis-me aqui. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já começaram a ser renovados. Quem é batizado com o Espírito Santo vai ser renovado agora. Deus vai começar a renovar. Tem 3 pessoas aqui para aceitar Jesus ou reconciliar. Uma dessas pessoas está casada, e a sua decisão de se afirmar com Cristo vai fazer com que o seu casamento se afirma, porque esse espírito quer acabar com a tua convivência. Deus te trouxe hoje aqui para falar com você sobre aquilo que você apresentou para Deus. Cadê estas pessoas? Aonde estão estas pessoas? A partir do momento que você levantar a mão, Deus vai agir na tua família. Deus vai agir e impedir o inimigo que tem agido. Tem um casal aqui hoje que vocês fizeram um propósito de servir a Deus, e este casal precisa vir aqui na frente, porque Deus vai dar vitória na família. Esta pessoa está aqui? Quer levantar as mãos? Está aqui na frente já? Vocês fizeram este propósito? Foi isso que você falou para Deus? Que quantas vezes vocês vão e voltam, vão, e quantas coisas acontecendo, e você disse assim: Deus, nós temos que buscar, se nós não buscarmos, nós não vamos conseguir continuar. Não foi isso que você disse? Levanta a mão para a igreja saber. E hoje Deus está fazendo algo aqui pelo Espírito Santo. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Ainda falta mais 2 pessoas para reconciliar aqui hoje. Aonde estão essas 2? Eu já vou entregar o microfone, mas o Espírito Santo me revela
mais 2 pessoas aqui. Abre o teu coração, porque eu vejo Deus derramando na vida da juventude. Cadê essas 2 pessoas? Aonde estão? Levante a mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Eu sou teu. Esta pessoa quer manifestar. A igreja esteja orando. Cadê esta pessoa? Deus está chamando, está vindo? Levante a mão. Aonde você estiver. O Espírito Santo hoje está tirando as amarras. O Espírito Santo hoje está tirando você da condição que estás. Mas você precisa vir na frente, reconciliar com Ele. Eu chamo mais uma vez. Glória a Deus. Eu chamo mais uma vez. Amém. A igreja continua louvando. Vamos orar. Senhor meu Deus, vai derramando do teu Espírito Santo, ó Deus, sobre a tua igreja. Vai derramando, ó Deus, agora, Senhor. Atrai, ó Deus, agora. Traz um avivamento. Traz um despertamento, ó Deus, agora. Desperta, aviva. Aviva, encha a tua igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? E tu és meu. Minha vida dou. Bendito seja o teu nome, Jesus. Senhor, Levante as suas mãos e glorifique a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor tem falado no nosso meio. Obrigado por estar aqui. Oh, nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Louve o Senhor, louve o Senhor. Levante a sua voz e glorifique ao Senhor em nome de Jesus. minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Louve com suas próprias palavras nesse momento, em nome de Jesus. Levante a sua voz e glorifique o nome de Jesus. O Espírito de Deus ainda está no nosso meio. Glorifique o seu nome. Aleluia. Levante a sua voz e glorifique o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.